Demais autoridades, familiares e amigos do homenageado, conselheiros da representação norte fluminense da Firjan, empresários convidados, vamos dar início aos atos da cerimônia de entrega da Medalha Construtor do Desenvolvimento Regional, edição 2014, uma iniciativa do Conselho da Representação Regional Norte Fluminense do Sistema Firjan, através da Comissão Empresarial Municipal Firjan-Sirge Macaé. Neste momento, vamos realizar a composição da mesa dos trabalhos. Convidamos inicialmente o presidente do Conselho da Representação Norte Fluminense da Firjan-Sirge, Dr. Geraldo Ayen Coutinho, que ocupará o local central desta mesa. Convidamos a seguir o excelentíssimo prefeito do município de Macaé, doutor Aloísio, sentar-se ao lado do doutor Geraldo. A seguir, convidamos o coordenador da Comissão Empresarial Municipal da Firjan-Sirge Macaé, Marcelo Ride, carinhosamente chamado de Merrel. O próximo convidado a sentar-se à mesa é o industrial Francisco Agostinho, que pertence à Comissão Permanente do Mérito Industrial do Conselho Regional Norte Fluminense da Firjan. Solicitamos agora a presença à mesa do presidente da Associação Comercial e Industrial de Macaé, Aristóteles Criton da Silva Santos. Temos também a convidar o próprio agraciado desta noite para os nossos ruidosos aplausos, Oscar Pérez. Queremos mencionar a presença entre nós do diretor de Relações com o Mercado do Sistema Firjan, Dr. Alexandre dos Reis, que solicita desculpas de não estar convidado à mesa como estava previsto, porque terá que viajar dentro de poucos instantes. Muitos agradecimentos pela sua presença. Citamos também a presença do Dr. Vandré Guimarães, subsecretário de Indústria e Comércio do município e presidente do Fundec. Ao longo da história dessa condecoração criada pela representação norte fluminense da Firjan, foram contemplados os seguintes empresários e as seguintes personalidades. 2002, Antônio Evaldo Hinojosa de Andrade e Rubens Areias Venâncio. 2003, João Antunes de Faria e Lacerda Agostinho. 2004, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira e Aloísio Cardoso Barbosa. 2005, Augusto Tinoco de Faria e Celso de Oliveira Araújo. 2006, Geraldo da Silveira Coutinho e Vilmar Ferreira Rangel. 2007, Héctor Siqueira e Humberto Fernandes. 2008, Hugo Aquino Filho e Maria Tereza da Silva Venâncio. 2009, João Francisco Gomes e Arlete Parrilha Sendra.
2010, Marley Amaral Carvalho e Francisco Rony Reis de Araújo. 2011, Francisco Mancebo Agostinho e Joilson Maciel Barcelos Filho. 2012, Wolfgang Schultz e Regina Lúcia Boinar Vasconcelos Martins. 2013, Amaro da Conceição e Souza e Dr. Félix Chalita. Hoje, aqui estamos para condecorar o próximo integrante desta linda galeria, que é o nosso queridíssimo Oscar Pires, novamente aplaudido, tenho certeza. Senhoras e senhores, antes da cerimônia propriamente dita, teremos o prazer de ouvir uma palestra da maior atualidade para esta cidade e para a comunidade de um modo geral. Convidamos o conselheiro da Comissão Municipal, o engenheiro empresário filiado ao CIRGE, Evandro Esteves, para que assuma aqui os primeiros lugares com o microfone sem fio que a mesa deverá ceder. Se houvesse, estaria o mesmo Brasil. É o doutor Evandro Esteves, conselheiro da Firjan, por favor. Obrigado, Vilmar. Boa noite, prefeito. Boa noite, Geraldo. Amigos. Essa é a primeira oportunidade que eu tenho como falar enquanto secretário aqui dentro da minha casa, aquela que eu atribuo à minha formação institucional. Então, eu quero dizer primeiro algumas breves palavras sobre a representação regional do Norte Fluminense, aqui representada por Geraldo, por Dr. Celso, por Amaro, Jomar, todos os meus colegas de campus. Geraldo Coutinho ele tem uma qualidade muito interessante. Eu, enquanto presidente da comissão aqui em Macaé, os 3 anos que fiquei, eu tive uma liberdade ímpar para poder trabalhar. Quer dizer, Geraldo ele confia no nosso trabalho, ele entende a importância que a comissão tem para Macaé e para a região e para a própria regional, entende a contribuição que a gente dá para o sistema Firjan e possibilita que a gente ande com a comissão sem nenhum tipo de censura, de cerceamento, muito pelo contrário. A gente só recebeu, foi incentivo, foi ajuda, e quero aqui de público agradecer os 3 anos de trabalho que nós tivemos juntos. E a comissão aqui em Macaé, ela sempre teve um papel muito relevante, desde que foi fundada por Francisco Agostinho, depois passando por Navega, por mim, agora como Merrell. Nós sempre tentamos estar ativos nas discussões daqueles problemas, dos itens que a gente considera importantes para o desenvolvimento da cidade. Dividimos a comissão em câmaras temáticas, discutimos todos os temas de interesse da indústria. E essa pauta de desenvolvimento, ela vem ajudando o município a discutir e está sempre participando das discussões. Foi por isso, exatamente por esse motivo, que no finalzinho do mês de junho, o nosso prefeito, doutor Aloysio, ele veio me fazer o convite para compor a equipe de governo, assumindo a Secretaria de Mobilidade. Eu confesso que foi assim um choque no primeiro momento, porque eu não imaginava primeiro que eu tivesse condições e capacidade para assumir tamanho desafio. A gente sabe que a mobilidade de Macaé é bastante complicada. Mas, de qualquer forma, não tem como, com a confiança que o prefeito colocou, como a gente não aceitar. Principalmente porque, na verdade, eu acho que é talvez uma das primeiras vezes que a indústria tem a possibilidade de ter uma secretaria com tanta condição de mudar a nossa realidade. Tá? A mobilidade ela é, de fato, um dos grandes gargalos para o desenvolvimento da indústria, e não tem como a própria indústria
uma vez chamada, não se disponibilizar para tentar resolver. Então, o foco que a gente tem e que se pretende que tenha para a Secretaria de Mobilidade é aquele de que a indústria é o maior cliente da mobilidade em Macaé. Tá? A indústria não só no transporte de carga, mas também no transporte de funcionários. E isso, quer dizer, quando a gente encara dessa forma, a gente sabe que um trabalho bem feito melhora a qualidade de vida das pessoas da cidade como um todo. Tá? E a mobilidade ela não é feita só de grandes projetos. É claro que os grandes projetos têm que estar em pauta, e eles têm que estar sendo estudados e desenvolvidos, mas tem muitas pequenas ações pontuais que já são necessárias e suficientes e que melhoram muito até a percepção de governo, a percepção de trabalho, a percepção de envolvimento, de comprometimento. E nós precisamos e vamos andar com as duas em paralelo. Aloísio, ele confia no nosso trabalho, ele confia no trabalho da Firjan, confia no trabalho das instituições empresariais, faz coro e é coerente com o que Aloísio sempre disse, que o governo dele ele tem 3 pilares, tá? Que é o pilar da administração pública, junto com a academia e com a indústria. Então, eu acho que esse voto de confiança da parte do prefeito e o voto de comprometimento por parte da indústria, ele é essencial. E eu recebi uma mensagenzinha por WhatsApp no dia que eu fui nomeado, que o prefeito ganhava um secretário e 20 assessores, que são os membros da comissão da Firjan. Quer dizer, isso já está acontecendo. A gente já tem feito reuniões conjuntas, a gente já tem uma pauta, já tem uma agenda para ser trabalhada. E eu tenho certeza, é claro que assim, a gente não vai conseguir tirar o atraso de talvez 15, 20 anos em um mês, em 2 meses. Esse é um trabalho de médio, longo prazo, mas que também não é por isso que vocês hoje, amanhã, já não comecem a ver diferenças. Quer dizer, nós já começamos, já recebemos viaturas novas na mobilidade, 21 novas viaturas. Eu diria que a moral da tropa, palavras da própria tropa de agentes de trânsito, nunca esteve tão alta. E a gente vai aproveitar esse momento para que os espíritos estejam elevados e que a gente consiga realizar o trabalho e está sempre motivando, não só a tropa, não só a Secretaria de Mobilidade, mas o governo e a população como um todo, que enxerguem esse momento, esse novo momento. O prefeito ele não mexeu só na mobilidade, ele mexeu em algumas outras secretarias estratégicas. E eu tenho certeza que o Gerson, por exemplo, o novo secretário de Meio Ambiente, veio junto comigo nessa reforma. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, ou pelo menos vai se esforçar bastante para manter os resultados das entregas acontecendo o tempo todo. Isso tudo porque um dia eu achei que não era suficiente ficar dentro da minha empresa, vendendo, ganhando dinheiro, me esforçando, trabalhando. Eu achei que eu precisava fazer algo a mais. E aí vim me juntar à Associação Comercial, depois à Rede Petro, fui um dos fundadores, depois à comissão da Firjan. E é isso que eu acho que faz Oscar Pires hoje estar recebendo essa homenagem. É esse tipo de espírito, de pessoas que saem de dentro das empresas deles, e isso não é fácil. Isso é uma decisão muito difícil. As pessoas que têm o espírito generoso, de poder fazer o bem pelos outros. Quer dizer, eu nunca ganhei dinheiro. A primeira vez que eu estou ganhando dinheiro na minha vida para fazer alguma coisa... Pois é, não é qualquer dinheiro. Bom, mas é um dinheiro abençoado, de qualquer forma. Mas eu sempre fiz por vontade de ajudar. Assim como o seu Oscar, que sempre esteve envolvido na associação de jornais. Claro que o currículo dele vai ser lido, e isso vai explicar muito melhor do que eu. Mas eu quero dizer o seguinte, esse espírito é o que a gente precisa para Macaé, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Se todo mundo se apresentar, se todo mundo puder contribuir dentro das limitações que tem, a gente faz uma cidade melhor, a gente faz um estado melhor e a gente vai fazer um país melhor. É só desse jeito. Então, eu quero agradecer a presença de todos, em nome do seu Oscar,
Para mim é uma honra enorme estar participando do evento de hoje, seu Oscar. O senhor que sempre esteve com a gente, é um dos membros mais antigos da comissão da Firjan, inclusive bem mais antigo que eu. Eu quero dizer que sempre foi um orgulho trabalhar com o senhor. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos agora mencionar presenças importantes, gratas para todos nós, nesta solenidade. Presença do senhor Gerson Lucas, secretário municipal de Meio Ambiente, o senhor François Pimentel, presidente da 15ª subseção da OAB, o senhor Evandro Cunha, coordenador da rede Petro Bacia de Campos, o senhor Luiz Eduardo Campino, gerente executivo das unidades SESI e SENAI de Macaé, senhor Reinaldo Costa Silva, gerente de fornecimento de bens e serviços da Petrobras, José Valmir, coordenador da Câmara Permanente de Gestão da Prefeitura de Macaé, senhor Vandré Guimarães, que é o presidente do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social e Subsecretaria de Indústria e Comércio. No momento, eram os que deveriam ser mencionados e poderemos fazê-lo mais adiante também. Vamos agora anunciar a palavra do empresário Aristóteles Cliton, presidente da ASIM. Boa noite, ilustríssimo prefeito Aloísio, nosso presidente da regional, nosso amigo Geraldo, Francisco Osquinho, Marcelo Merrell, Oscar Pires, senhoras e senhores, nos cabe, nesse momento, representar a Associação Comercial e Industrial de Macaé para trazermos a nossa palavra a Oscar Pires. No entanto, apesar de, Oscar, estarmos ocupando hoje esse cargo, eu prefiro falar em nome da Associação Comercial, mas também como um amigo que acompanhou toda a sua trajetória. Desde a sua primeira oficina, muito antes você já fazia esse trabalho, rodando o seu jornal na cidade de Niterói, e com seu espírito empreendedor, a sua paixão pela sua profissão, pelo jornalismo, você veio fazendo que nós tivéssemos hoje em Macaé um dos principais veículos de comunicação do interior do nosso estado. Em qualidade de matéria, em qualidade técnica. Esse acompanhamento, Oscar, demonstrou bem o quanto você lutava para conseguir o espaço que você hoje tem em nossa cidade, em nossa região. Aquelas dificuldades que tivemos, que eu posso dizer tivemos, porque nós estávamos juntos, no primeiro linotipo que chega em Macaé, a primeira impressão offset, a primeira rotativa em uma cor, a primeira rotativa em policromia. Para nós que somos do ramo e que acompanhamos esse seu crescimento, nós sabemos a importância que teve essa sequência. E essa sequência, Oscar, só mesmo com o trabalho, a dedicação e o amor à profissão que você sempre teve. E quando a regional, a Firjan, resolve dar a você essa medalha, ela está simplesmente justificando e agradecendo, Oscar, tudo que você plantou e tudo que você vem semeando com esse espírito empreendedor e com essa paixão que você teve pela profissão jornalística e
muito mais ainda com esse sentimento empresarial que você tem e que nos orgulha a todos que acompanhamos. Então, em nome da Associação Comercial, em nome desse colega, né, não de profissão, mas do ramo gráfico, eu quero dizer a você da nossa alegria de estar aqui e do orgulho, né, de termos acompanhado essa trajetória e que hoje chega a esse tão merecido prêmio. Sabemos que outros você já conquistou, mas esse, para nós, tem um significado especial por termos participado também de forma indireta dessa escolha. Parabéns, Oscar, parabéns a todos aqueles que estiveram ao seu lado, fazendo com que o debate fosse hoje esse instrumento de comunicação que a nossa região, que a nossa cidade tem. Obrigado. Vai usar da palavra nesse momento o Dr. Marcelo Ried, presidente coordenador da Comissão Empresarial Local da Firjan-Cirge. Boa noite a todos. Doutor Aloysio, prefeito de Macaé, doutor Geraldo Coutinho, presidente da Regional Norte Fluminense do Sistema Firjan, meu amigo Clito, Francisco, Oscar, senhoras e senhores. Depois de ouvir o Evandro fazer as colocações para você, Oscar, e Clito, fica até redundante falar alguma coisa sobre você. A gente teria várias coisas para falar, várias coisas para dizer, mas eu vou resumir em 2 palavras o que eu tenho para dizer para você. Companheirismo e seriedade. Você tem sido fundamental, não só para a comissão, para a Firjan, como para Macaé e para a região. Da sua forma séria, da sua forma honesta, e você merece todos os nossos aplausos. Tá? Então, obrigado por você ter aceitado ser o nosso grande homenageado. E dizer também que fico muito gratificado pela presença dos nossos amigos de trabalho, de luta, da comissão da Regional de Campos. Né? Todos os anos a gente se dirige para aquela cidade. E hoje tivemos a honra dessa 13ª medalha estar sendo realizada aqui em Macaé. Então, meu muito obrigado, doutor Geraldo. Doutor Alexandre dos Reis, obrigado pela presença, também do Sistema Firjan, da sede. E obrigado a todos vocês mais uma vez. E vamos lá, vamos continuar a nossa cerimônia. Queremos mencionar a presença entre nós do vereador Maxwell Vaz, vice-presidente da Câmara Municipal de Macaé, e do vereador Juninho, presidente da Câmara Municipal de Carapebus. Senhoras e senhores, vamos agora à leitura dos traços biográficos do nosso homenageado da noite, o jornalista Oscar Pires. Devo dizer aos senhores que, desde o primeiro prêmio, no ano 2002, que venho realizando com muita satisfação para o Sistema Firjan os cerimoniais da medalha, acho que eu nunca li um currículo tão extenso. Mas, com a compreensão do nosso querido Oscar, nós vamos nos limitar a dados que julgamos importantíssimos, todos eles são importantes, porém aqueles essenciais para esta noite. Então, não se trata de nenhuma censura, viu, Oscar? Você que viveu também a época da censura. Não é isso. É em benefício do transcurso mais natural desta solenidade. Nasceu em 9 de fevereiro de 1942. Antes de se decidir pelo jornalismo e pela indústria gráfica, Oscar trabalhou em várias empresas macaenses, como Fábrica Lince, Café Marinho e Indústrias Bariloche, como escriturário e tecelão. Trabalhou ainda no Banco Moreira Salles do Rio de Janeiro e foi funcionário do Ministério da Saúde. E, nesta condição,
exerceu vários cargos ligados às campanhas de saúde pública. Atuou também na política. Foi suplente de vereador à Câmara Municipal de Macaé em 1982. Teve também várias outras funções nesta vida política. É jornalista profissional com registro no Ministério do Trabalho e no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. É ainda profissional de Relações Públicas, com registro no Conselho Regional e membro da Associação Brasileira de Relações Públicas, seção do antigo Estado do Rio de Janeiro. Foi delegado em Campos, melhor dizendo, em Macaé, da Associação Brasileira de Relações Públicas, seção do Estado do Rio. Foi correspondente dos jornais Correio Fluminense, de 1963 a 1969, do Diário de Notícias, edição Fluminense, de 65 a 69, de A Tribuna, de 69 a 74, O Fluminense, em 1971, e O Globo, de 1972 a 1986. Fundou o Debate, Diário de Macaé, em 1º de maio de 1976, cuja periodicidade foi inicialmente quinzenal. Em 78 passou a semanal. Em 1980 a bissemanal. Em 1983 a trissemanal. E em 93 começou a circular diariamente, após passar por todas as mudanças tecnológicas que ocorreram a partir da abertura do mercado. É diretor responsável da EJORAN, editora de jornais, revistas e agência de notícias. Em 1978, instalou o Parque Gráfico na Avenida Santos Moreira, bairro Visconde de Araújo, com linotipos, impressoras, tipos de caixa, mesas de paginação, fundição de entrelinhas, espaços e outros adquiridos dos jornais A Tribuna, Niterói, O Fluminense, também Niterói, Jornal do Brasil, Rio, Jornal A Voz da Serra, Nova Friburgo, Editora Santuário, São Paulo e Companhia Tejané, e também de outras empresas gráficas. Por aqui nós sentimos a vocação determinada deste homem, né, de se inserir nessa atividade tão nobre e às vezes tão perigosa do jornalismo, né? Construiu o seu primeiro jornal, instalou o seu primeiro jornal, comprando peças já utilizadas em outros jornais. Foi eleito presidente da Associação dos Diretores de Jornais do Interior do Estado do Rio de Janeiro, ADJORI, RJ, indicado pela Associação Brasileira de Jornais do Interior, ABRAJORI, em cuja diretoria Oscar já havia ocupado diversos cargos, tendo sido um dos seus fundadores em 1980. Fundador da Associação de Diretores de Jornais do Interior do Estado do Rio de Janeiro, em 1981, membro da diretoria eleito para o cargo de Relações Públicas, cargo que voltou a ocupar em 84, durante congresso em Petrópolis. Membro da Associação Fluminense de Jornalistas e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, desde 84. Em 1997, adquiriu, equipou e inaugurou a sede própria da ADJORI, situada no centro de Niterói, onde estão instalados também a Associação dos Jornais Diários do Interior e do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais do Interior do Estado do Rio de Janeiro. De 2001 a 2005, ocupou a vice-presidência do Sindicato de Diretores das Empresas de Jornais e Revistas do Estado do Rio de Janeiro, exceto a capital. Também em 2005 foi eleito presidente do Sindicato de Diretores de Empresas de Jornais e Revistas do Estado do Rio de Janeiro. É membro da Associação Nacional de Jornais, ANJ, participando efetivamente de congressos brasileiros, seminários de tecnologia e inovação, seminários de circulação e outros eventos. É membro da diretoria do Museu da Imprensa Fluminense, com sede na imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, Niterói, para o qual fez doações de equipamentos antigos e não mais utilizados pela EJORAN, colaborando para enriquecer
o acervo daquele museu. Também no âmbito da educação, Oscar Pires teve importantes atuações. Foi presidente da Comissão Municipal do Movimento Brasileiro de Alfabetização, MOBRAL, tendo implantado mais de 300 postos de alfabetização, oficializando a matrícula de mais de 3.000 alunos adultos, e assim proporcionando aos alfabetizados a conquista do título eleitoral e da carteira de trabalho. Membro efetivo do Conselho Diretor e depois diretor executivo da Fundação Educacional Luiz Reide. Atividades comunitárias fazem também da biografia desse bandeirante parte importante, um bandeirante da imprensa regional. Oscar é coordenador de vários eventos sociais e benemerentes realizados no município, participando ativamente de movimentos em prol da comunidade. Não é sem razão que foi agraciado várias vezes pelos clubes de serviço, como Lions Clube de Macaé, Lions Centro, Rotary Clubes, enfim, uma infinidade de instituições desse gênero. No esporte, foi vice-presidente do Macaé Futebol Clube, ocupando ainda diversos outros cargos na diretoria da agremiação. Sócio proprietário e incentivador dos clubes Ipiranga Tênis Clube, Fluminense, Flamengo, Cine Atlântico S.A., Cine Clube de Macaé, entre outros. Como empresário do ramo da indústria gráfica, foi empossado como diretor de imprensa na diretoria executiva da Câmara de Comércio Internacional, CACIM, com sede em Novo Cavaleiros, Macaé, com mandato de 3 anos. Agora, um dos títulos de que Oscar Pires mais se orgulha, certamente, é o de membro da Comissão Municipal do Centro Industrial do Estado do Rio de Janeiro, SIG, do Sistema Firjan, desde 2002, representando a indústria gráfica, indicado pelo presidente de então, Francisco Mancebo Agostinho. 1988, Oscar adquire uma impressora plana. Em 1992, a primeira rotativa, com 3 unidades, aumentando a tiragem diária do jornal. Ampliou a sede própria para 2 pavimentos, situada no centro de Macaé. Na mesma ocasião, informatizou todos os setores de administração, redação comercial, circulação e oficina. Em maio do ano 2000, implantou o novo sistema para impressão a cores, adquirindo uma rotativa de 5 unidades com capacidade para imprimir simultaneamente 12 páginas standard ou 24 no formato tabloide, incluindo dobradeira importada dos Estados Unidos pela companhia Tejaner. Gostaríamos de citar também presenças importantes entre nós, como a do doutor Ribeiro, delegado da Polícia Federal em Macaé, do doutor Gilson Coelho, secretário executivo da ABS Petro, e do senhor Bruno Rocha, gerente da CDL desta cidade. É chegado o grande momento. Caberá ao doutor Geraldo Coutinho condecorar com a medalha Construtor do Desenvolvimento Regional o jornalista Oscar Pires e ao prefeito, doutor Aloísio, a entrega do diploma correspondente. É melhor.
Oscar Pires, por favor. Este é chegado o momento do seu pronunciamento. Pode deixar que o diploma está muito bem entregue, passado às mãos da sua esposa. Evidente que, nesta hora, a gente fica sempre com a voz embargada, a emoção, a gente lembra todos aqueles momentos e fica difícil concatenar pensamento com coração, né? E aí, eu falei, eu tenho que ler, eu tenho que escrever primeiro para ler, porque senão eu posso me perder, né? E como não sou bom orador, evidentemente, né, eu aceitei, então, essa sugestão. Eu preparei alguma coisa que, lá do fundo do coração, né, desses bons momentos que nos lembram o passado, e eu tenho que, primeiro, agradecer ao presidente de Comissão Regional Norte da FEJAM e demais membros, aos senhores membros da Comissão Municipal, ao prefeito doutor Luiz, os secretários, autoridades, familiares, amigos, pessoas que nós, nesta noite, prestigiamos este evento. E já foi dito aqui pelo digno Vilmar Rangel alguma coisa que se passou na minha vida lá atrás, né? E aí eu tive um sonho também, não é? Pai Augusto Pires da Luz, prole numerosa, 11 filhos, né? Mas são histórias pessoais, de família. E confesso que todo aquele momento, como ele citou aqui, rotulador, tecelão, bancário, funcionário público, depois, né, empresário, foi um sonho. O meu acesso ao Serviço Público Federal em 1961, por exemplo, foi uma situação que me obrigou a exercer diferentes cargos em muitos municípios. E aí comecei como FOC. No jargão, para quem conhece jornalismo, era a pessoa que reportava fatos para os jornalistas. Merecia crédito e via a matéria publicada. Posteriormente, ganhando confiança, demonstrando, acima de tudo, muita responsabilidade, comecei a me tornar correspondente desses jornais de Niterói, já citados, e até de O Globo. E foram experiências adquiridas ao longo da vida. Casei, tive um casal de filhos que me deram 4 netos presentes, todos bem encaminhados na vida, um genro e uma nora. E hoje me esteio no meu pilar, minha mulher, Zilma Zaru Pinheiro Pires, que lado a lado, dia a dia, sonhamos, vivemos alegrias e com pensamento firme de continuar trabalhando para manter orgulhosamente, como já há quase 39 viemos fazendo, a periodicidade diária de um jornal em Macaé. Esse era o nosso sonho. Aquele sonho que nos bancos escolares nos levaram a tirar nota 10 nas redações de língua portuguesa. E quando, em 1972, me tornei correspondente do Globo, uma enquete da revista Academia Macaense de Letras, feita pelo professor e historiador Antônio Alvarez Parada, perguntando aos empresários gráficos e de jornais da época se a imprensa de Macaé era subdesenvolvida, parece ter sido a luz que buscava para realizar, sim, o sonho de dotar Macaé de um jornal diário,
eu tive um sonho. Dinamismo, conceituação, aficionado, desafiador, visionário, ampliando os conhecimentos tecnológicos, ganhando a confiança das pessoas amigas e até de adversários, além de arraigada vontade de vencer, fundamos o jornal, quando a imprensa macaense praticamente não existia mais. Primeiro, o rebate de Jorge Costa, vendido para Luiz Carlos Franco. Depois, em 1972, o encerramento das atividades da Gazeta de Macaé de Latif Mussi Rossi. Deixou um vazio exatamente na área de comunicação social, quando existia então a única emissora, a ZYP 21, rádio emissora de Macaé. De lá para cá, até hoje, são atividades múltiplas. A vontade arraigada de vencer todos os obstáculos que trampõem à nossa frente. Alguns até tentando calar a imprensa, desafio que conseguimos suplantar e manter viva até hoje a chama da liberdade de expressão. Disse, e repito, eu tive um sonho. E foi com surpresa que este ano, ao participar de uma reunião da Comissão Municipal da FIJAN, aqui de Macaé, ouvi, mas me pareceu até brincadeira, Francisco Agostinho informar ao final de uma das discussões que no Dia da Indústria iria apresentar um nome e indicar uma pessoa para receber a homenagem anual realizada pelo Conselho Regional de Representação Norte Fluminense da FIJAN, e que meu nome seria indicado. Surpresa ainda maior, quando recebi correspondência do presidente da Comissão do Mérito da Medalha, Luiz Eduardo Boinardi Faria, informando que a Comissão Permanente da Medalha Construtor de Desenvolvimento Regional, prestada à personalidade que tenha se destacado por relevante serviço à economia, ao desenvolvimento e à construção da sociedade do município e da região, havia sido aprovada. Duas empresas fundadas, uma no ramo de hotelaria e outra na indústria gráfica, nas quais estão inseridas cerca de 100 pessoas diretas, surgiram exatamente do desafio de tornar um sonho realizado. E graças, primeiro, a Deus, à família, aos senhores presentes nessa solenidade. E assim fazendo, homenageei todos que também não puderam pessoalmente participar e que, de alguma maneira, colaboraram para o sucesso alcançado, apoiando nossas ações, quando elas eram mais difíceis e também quando tinham objetivos de solidariedade social. Todos aqui, indistintamente, de uma ou de outra maneira, emprestaram sua colaboração, sem a qual não teríamos atingido esse objetivo. Mas o sonho foi realizado? Não. Quando o jornalista João Saldanha, que se tornou campeão mundial em 1970, foi entrevistado por Sargentelli na TV Excelsior, ainda preto e branco, e respondeu à pergunta se ele, Saldanha, era um homem realizado. Depois de coçar o queixo, com um semblante sério na escuridão do estúdio, respondeu que não, e Sargentelli insistiu. Mas por quê? E a resposta curta e clara. Não me sinto realizado, porque um homem realizado é um homem morto. Agradeço a todos os presentes, a todos os senhores e senhoras, a todas as autoridades, afirmando que novos desafios no mundo se colocam à nossa frente, com as mudanças tecnológicas, e só nos resta enfrentá-las. Nosso sonho não acabou. Obrigado pela homenagem. Senhoras e senhores,
Neste momento, convidamos a senhora Zilma Zarur Pinheiro Pires, esposa do jornalista Oscar Pires, a dirigir-se à frente neste palco para receber uma abraçada de flores, simbolizando nosso respeito, nosso carinho nesta noite em que seu esposo passa a integrar a galeria dos grandes homenageados. Janaína Gomes Leite, agente de Relações com o Mercado do Sistema Firjan, efetua a entrega. Neste momento, teremos o prazer de assistir ao ouvir o pronunciamento do excelentíssimo prefeito do município de Macaé, doutor Aloísio. Boa noite a todos. Eu gostaria, de forma assim, muito sucinta, fazer 2 agradecimentos à Firjan. Primeiro, por aceitar o desafio de participar de um governo com as dificuldades e complexidades de Macaé. E segundo, pela homenagem ao Oscar. A homenagem ao Oscar é uma homenagem ao macaense, uma homenagem a Macaé, e complementa hoje os nossos 201 anos. O meu vínculo com o Oscar não é só um vínculo institucional, não é só uma relação de prefeito com a imprensa instituída, mas, acima de tudo, um vínculo afetivo. A primeira vez que eu vi o Oscar, eu devia ter uns 6 anos de idade, lembro como se fosse hoje. O Oscar lá em casa, papai era presidente do Lions e tinha um festival de chopp aqui em Macaé. Eu lembro de Oscar... Você lembra disso? Lembra, não? Lembra? Oscar, verdade. Oscar lá na garagem lá de casa para pegar o caneco de chopp, que era uma coisa muito concorrida. E a imagem que eu tenho de Oscar é daquele... Hoje é a Safari que chama, da Sucan. Né? A imagem que eu tiro de Oscar trabalhando com aquele Sucan. Depois eu tive a honra de estudar com o Oscar Júnior, e aí todo o brilhantismo de Júnior é um traço genético. Da mesma forma que eu estudei com o Antônio Luiz, seu genro. E o Oscar é, acima de tudo, os macaenses mais ilustres. Tenho certeza que nesses 40 anos de história que o Oscar vem escrevendo para Macaé, o Oscar ele faz parte de uma galeria seleta de macaense. Não vou citar os nomes, porque pode parecer deselegante, mas se compara aos grandes ícones macaenses da região. E falo isso de forma assim, muito apaixonada, porque talvez hoje seja o macaense mais apaixonado por essa terra. É, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que vem valorizando a cidade, vem cobrando a cidade, vem fazendo massa crítica em nome da cidade e da região. Mas, antes disso tudo, junto com Zilma, junto com toda a família, uma pessoa apaixonada. E faz com que hoje facilite para a gente, que é o governo, a recuperar a autoestima do macaense. Então, de forma assim, muito clara, de forma muito singela e sucinta, você hoje, efetivamente, é um dos grandes ícones dessa cidade. E faz parte de uma galeria, não só da Galeria da Firjan, mas dos grandes homens dessa nossa terra. Você ocupa um espaço hoje, como Cláudio Moacir, como Tunito, como Dona Hilda Ramos, homens de expressão, mulheres de expressão que construíram Seu Miguel, Dona Dega, sem nenhuma intenção de comparar nada, nem ninguém. Mas te agradeço como macaense, te agradeço como amigo seu, te agradeço, inclusive, institucionalmente, por todo o respeito que você tem ao poder público e pela forma como você conduz esse processo também como um grande democrata. Eu brinco com o Oscar, eu sou um leitor assíduo de jornais, mas o grande momento da minha vida é os domingos de manhã, quando eu abro o jornal para ler as pontadas. Então, depois desse discurso, você ameniza meu lado também. Aí, com um grande abraço para todos vocês, muito obrigado. Um beijo para vocês. Senhoras e senhores, então, encerrando esta solenidade, ouviremos o pronunciamento do presidente da representação norte-fluminense da Firjan, Dr. Geraldo Ain Coutinho. Boa noite, prefeito Luiz. Boa noite, Merrel, meu companheiro, Clito, Agostinho, companheiro de tantas datas também, nosso homenageado Oscar, meus colegas de conselho de representação aqui presente, grupo de jovens empresários também maciçamente aqui prestigiando essa homenagem, membros da Comissão Municipal de Macaé, senhoras, senhores, autoridades, secretários. Muito boa noite, minha gratidão por todos poderem estar aqui conosco hoje, dividindo esse momento que é muito importante, tenho certeza, para o homenageado, mas também para nós que prestamos essa homenagem, né? E
E que, como eu sempre costumo dizer, uma homenagem, uma comenda, ela é do tamanho dos homenageados. E, graças a Deus, nós temos tido as oportunidades e a inteligência suficiente para fazer crescer o peso e a importância dessa comenda que é dada pela representação regional norte-fluminense, mas também por todas as outras representações do sistema Fijan que ocupam o território fluminense. Eu queria 2 palavrinhas só a respeito exatamente dos critérios ou de como funciona essa comenda. Nós temos, no âmbito do Conselho, que abrange toda a região norte-fluminense, membros determinados para a apreciação, que durante todo o ano eles têm a incumbência de selecionar nomes que possam ser levados para uma seleção ao final do período e aí, então, termos tirado dali aquele que irá merecer a nossa comenda. Não se admite nenhum tipo de autoproposta, ou seja, nós jamais prosperou qualquer reivindicação pessoal que tivesse havido lá, muito menos de qualquer tipo de corrente, e aí eu não estou limitando a questão política, mas a questão, às vezes, de amizade familiar, ou de uma pessoa que talvez merecesse por isso, mas a nossa comissão tem sido extremamente competente e efetiva na seleção dos nomes. Não foi diferente nesse dia de hoje. Né? Emerge o nome do nosso colega Oscar Pires, né? dentre tantos outros que foram levados lá para apreciação. E aí eu fico fazendo... Estava aqui agora há pouco, enquanto Vilmar nominava todos os outros homenageados, todos grandes figuras, né? Eu percebi... Sim, um outro detalhe também que eu acho que é importante abrir um parênteses para falar. Eu, como presidente regional, não tenho qualquer influência nessa comissão. Tá? Eu não participo da comissão, até mesmo para garantir que não haja nenhuma relação de poder dentro da comissão. São nossos pares, né, que com igualdade de hierarquia ali dentro podem decidir muito mais à vontade. Bom, mas o que eu estava dizendo é que eu percebi, fazendo uma retrospectiva dos nomes que já foram comendados, é uma característica comum que não está no regimento, mas que me parece que começa a se transformar ou se consagrar como uma norma, tantas vezes ela foi usada. É que a comissão ela não busca personalidades, quaisquer que sejam, que tenham tido um grande feito naquele ano, que tenham realizado uma grande obra naquele momento que estamos vivendo. E, ao contrário disso, ela privilegia uma história de vida. Essa comenda, vocês podem pegar o currículo de todos os homenageados anteriores, ela tem isso em comum, é uma característica de todos esses currículos. São pessoas que dedicaram suas vidas inteiras, né? São pessoas que tiveram também em comum a doação ao próximo, que tiveram em comum a paixão por sua terra, que tiveram em comum um compromisso, né, em trabalhar em prol do desenvolvimento integrado da sociedade que estão inseridas. E eu acho isso muito rico, né? Eu acho isso um diferencial muito importante em relação a tantas outras comendas, sem querer aqui fazer juízo de valor, né, ou de comparativo, mas eu acho que é uma característica que a nossa comenda traz, que certamente confere a ela um diferencial. Pois bem, senhor, essa é a história do Oscar que nós vimos aqui hoje, né? Não foi uma grande realização, apesar de tantas que ele conquistou, mas não foi isso, foi o conjunto da obra, né? Um homem que durante toda a vida foi comprometido com a sua cidade, um homem durante toda a sua vida se doando. Aliás, lendo o currículo do Oscar, é um exercício de imaginação que, às vezes, é impossível até de nós darmos conta, porque não sei como é que esse homem faz tanta coisa com o tempo que me parece limitado a todos nós, de 24 horas por dia, mas eu acho que ele deve ter alguma mágica que transforma aí em 28, 29 ou 30 horas, porque
é muita atribuição. O Oscar, ele está integrado nesse movimento da Fijan aqui desde os primeiros instantes que nós nos aproximamos de Macaé para inaugurar essa nova fase do sistema Fijan aqui. O sistema já esteve presente num passado mais próximo, mas não tão imediato, com o Senai. Muitos dos nossos colegas aqui mais experientes vão lembrar quando o Senai funcionava na estação da Leopoldina, lá atrás. Então, nós retornamos aqui no meados da década de 90, ou talvez na segunda metade da década de 90, quando aquele Senai já não mais funcionava, e trouxemos para cá a voz da Fijan e buscamos aqui identificar pessoas e parceiros que pudessem levar adiante aquele projeto que tínhamos, aquele sonho que tínhamos de aproximar um sistema tão poderoso e que tanto pode fazer por uma cidade, aproximá-lo aqui de Macaé. Fomos muito felizes mesmo. Essa reunião aconteceu, eu lembro muito bem, na Associação Comercial de Macaé. Tínhamos lá, nesse instante, lá que conhecemos o Francisco Agostinho, conhecemos nesse dia, o Oscar estava lá, e foi ali que começa a história do sistema Fijan em Macaé, para logo em seguida, 2, 3 anos depois, nós estarmos à vontade com um grupo de parceiros que se dispuseram a sustentar a bandeira da Fijan aqui através da Comissão Municipal de Empresários de Macaé, onde estava presidida pelo Agostinho e o Oscar já fazendo parte desde esse primeiro momento. No teu currículo você tem ali mais de 30 comendas já recebidas, são 30 e tantas medalhas, ou talvez mais, e mais tantas outras dezenas de homenagens que foram feitas, ou que anualmente são feitas a você como empresário, ou à sua empresa, né? E hoje nós estamos trazendo aqui mais uma para você somar. Tá? Saiba que nós fazemos isso com muita satisfação. Tenho certeza que você está feliz por receber, mas, como disse no início, traz a nós também uma satisfação muito grande, porque é aquela sensação de quem está bem cumprindo o seu dever. É essa sensação que eu tenho certeza que representa aquilo que sentem os meus colegas, né? Nós estamos estamos dando conta daquela missão que nos é confiada, né? Que é a missão maior do nosso sistema Fijan, que é levar o desenvolvimento integrado, o desenvolvimento matricial, não aquele que pensa só no crescimento econômico, mas aquele que pensa no desenvolvimento sustentado e que esse desenvolvimento necessariamente possa ser apropriado pela sociedade, né, que convive com esse momento. Então, Oscar, é isso. Você é um homem de paixão, você é um homem apaixonado pela sua terra, apaixonado pela sua atividade, pela sua profissão, apaixonado pela sua família. Essa, eu acho que é um primeiro ingrediente que se somado ao espírito de doação que você tem por tantas obras e projetos que você assiste, né, e coroando isso com um empenho obstinado por bem fazer aquilo que se dedica, você termina por fazer a diferença. E, como bem disse o prefeito Aloysio, você começa a inserir o teu nome nas principais personalidades da cidade de Macaé. Isso traz orgulho para mim, cara. Traz orgulho para mim por ser seu companheiro e por estar sendo uma testemunha de tempo real dessa história. E é isso que, ao final, tenham certeza todos os senhores, é essa história que nós precisamos jogar à luz. É por isso também que eu digo a importância de uma comenda dessa, né? Trazer à tona uma biografia que merece ser lida, né? Dar evidência a uma história de vida que precisa ser aprendida por tantos jovens que aí estão e que têm dificuldade de acreditar num trabalho mais abnegado. Isso é possível ser feito e em sendo feito, termina-se por fazer a diferença na evolução de uma sociedade. E você é essa história, Oscar. Você faz a diferença e por isso que nós o consideramos um importante construtor de desenvolvimento. Muito obrigado, professor. Agradecemos
o apoio logístico proporcionado pela gerência e pelos funcionários do Senai Macaé. Agradecemos também a presença da seleta plateia, convidando a todos para um coquetel de confraternização oferecido pelo Sistema Firjan, em homenagem ao laureado desta noite, Oscar Pires, aos seus familiares, convidados e amigos. Muito obrigado, muito boa noite. Continue sonhando sempre. Just to have you near. Tell me you would try to slip away somehow. Oh, I need you, darling. I want to see you right now. Bom, hoje nós estamos aqui comemorando esse grande evento, onde a sociedade faz justiça a essa grande figura, a esse grande macaense, a esse grande empreendedor, a esse grande cidadão macaense, Oscar Pires. Pessoa em que nós tivemos a honra e o prazer de acompanhar a sua trajetória, a sua brilhante trajetória, desde o início, do seu jornal, quando ainda impresso nas oficinas de Niterói, até o início da sua atividade gráfica também, agregada ao jornalismo. Então, eu hoje, nessa noite memorável, onde a Firjan faz essa grande homenagem, essa grande decoração ao nosso amigo e empresário Oscar Pires, nós, como representantes da Associação Comercial e Industrial de Macaé, estamos trazendo aqui as nossas congratulações, os nossos parabéns a esse importante empresário que tanto orgulha a cidade de Macaé. O senhor é um exemplo de vida para nós todos. A sua força, a sua dedicação, o carinho com que você trata os seus amigos, o profissionalismo, a doação, isso é coisa que todos nós temos que tentar imitar. Vai ser difícil, vai ser muito difícil, tá? O senhor é um pioneiro em várias áreas. Talvez a coisa mais difícil que a gente consiga desenvolver é o pioneirismo, é esse espírito bandeirante, tá? E é isso a maior marca de uma pessoa vitoriosa. Pessoa que não tem medo. A pessoa que não se acomoda. A pessoa que luta, apesar das dificuldades, que são muitas para todo mundo. Mas que chega num ponto e pode olhar para trás e ver que escreveu uma história. E o senhor ajudou e ajuda a escrever a história de Macaé. Meus parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Homenagear o Oscar, na verdade, é um grande privilégio para a gente. Porque a gente não está homenageando apenas uma pessoa que constrói uma Macaé diferente, mas um cidadão, um cara que faz um jornalismo com ética, com seriedade, com verdade, um jornalismo limpo. Eu posso dizer que, quando fala de Oscar e de Sistema Firjan, eu vejo o Oscar como um grande sócio, um grande parceiro, um cara que entende a responsabilidade dele enquanto cidadão, enquanto macaense, e a cumpre com muita seriedade, com muita responsabilidade e com uma relação de sociedade com todos nós, que é o que a gente mais valoriza no grande amigo Oscar Pires.
Falar sobre Oscar não é muito difícil, é fácil. Oscar é um macaense nato, uma pessoa que engrandece os quadros da comissão da Firjan, um empresário bem-sucedido e, principalmente, né, um grande... ele conseguiu expandir a imprensa de uma tal maneira, com seriedade, com competência. E ele hoje não é um cidadão de Macaé, ele não é um empresário macaense, ele é um empresário regional. Então, Oscar, parabéns, que você continue entre nós por muitos e muitos tempos, mantendo esse sucesso, essa sua seriedade e o companheirismo no seu trabalho. Eu gostaria de dizer que a gente se sente muito orgulhoso de ter o Oscar Pires como um ícone para nós. Nós estávamos conversando há pouco aqui com os colegas, ter um currículo como Oscar Pires, para nós é um trabalho dificílimo, para chegar ao mínimo do que ele já é. Eu acho que para nós, Oscar Pires é um exemplo de vida. Nós empresários novos, temos que espelhar exatamente num ícone como Oscar Pires, e esse evento para nós é importantíssimo da credibilidade e do exemplo que um empresário como Oscar Pires traz para a grandeza da cidade de Macaé. É uma satisfação muito grande estar aqui homenageando o Oscar. O Oscar é o exemplo de empreendedorismo que a cidade precisa, né? Uma pessoa que teve um sonho, um objetivo e buscou e atingiu esse objetivo com todos os méritos, não sem muito esforço, com todos os esforços necessários, mas com persistência, constância de propósito para chegar onde era o seu sonho de fazer um grande jornal e de apoio à comunidade macaense. O Oscar tem uma atuação social imensa, então esse movimento e esse reconhecimento da Firjan, né, de mérito ao Oscar, né, tem tudo a ver, um reconhecimento devido, né, a empreendedorismo e a qualidade dos serviços que o Oscar presta para a comunidade. Estamos aqui prestigiando o amigo Oscar Pires, que teve um papel fundamental até mesmo na emancipação do município de Carapebus. A história de Oscar se confunde muito, né, ele e o jornal O Debate, com a história do município de Carapebus, que no seu nascimento, em 1994, para a conscientização da população, nós não tínhamos nenhum veículo de comunicação que pudesse atingir aos anseios da população para entender o que era o processo de emancipação. E o Oscar, pioneiramente, implementou no município de Carapebus um jornal chamado Jornal de Carapebus, que foi fundamental para a divulgação, para que as pessoas pudessem conhecer e entender o que se tratava, emancipar uma cidade. E até hoje o jornal circula semanalmente, onde nós temos que ser muito gratos ao empresário Oscar Pires, que é um empreendedor e uma pessoa que se preocupa em deixar um legado. A história do Oscar é muito bacana e nós não poderíamos deixar jamais de estar aqui presente nesse dia tão especial para ele, onde recebe uma homenagem desta envergadura. O município de Carapebus precisava se fazer presente e aqui estamos para dar esse abraço. Parabéns, Oscar, parabéns à Firjan pela belíssima escolha. É um jornalista íntegro, exemplar. Você sabe, né, que notícia policial gera muita manchete, muita curiosidade. Esses 11 anos, ele nunca pediu para fazer alguma alteração, né? Ou manipular a verdadeira reportagem, a notícia dos fatos verdadeiros. E eu fico muito feliz sabendo que o jornalismo, principalmente esse jornalismo impresso, que é o Diário de Macaé, O Debate, ele leva, ao meu ver, leva a coisa correta, ele informa as coisas corretas e precisas, e não manipulando ou favorecendo algo. Então a Polícia Federal fica muito feliz de ter o jornal todo dia, esse Diário de Macaé, O Debate, trazendo as informações corretas e verídicas, como a notícia aí. O homenageado dessa noite, Oscar Pires, eu acho que nós fomos por demais felizes, haja vista o histórico que foi apresentado a todos, da sua vida, do seu histórico, daquilo que ele fez em prol do município e da imprensa da região. Eu acho que nós fomos muito felizes
nós da Comissão Municipal, da fazer essa indicação, visto que o Oscar é um grande empreendedor e até hoje participa ativamente de todas as questões do nosso município e da sociedade no modo geral. Eu gostaria de dizer da minha alegria de estar aqui hoje, participando nessa noite brilhante da história de uma pessoa que é uma instituição em Macaé hoje. O Oscar hoje é uma pessoa extremamente democrática, que tem ajudado, apesar dos pesares, a construir uma história da nossa cidade justa, com relevantes serviços prestados à comunidade macaense, sempre desinteressadamente. E em nome da AMADA, que é a Associação Macaense de Deficiente Auditivo, da qual eu tenho orgulho de ser um voluntário, como ele também o é, eu estou aqui simplesmente agradecendo a Deus por essa noite brilhante e que o Oscar tenha a oportunidade de dar prosseguimento a esse grande sonho que ele se referiu essa noite, que é um sonho de vida. Eu acho que sonhar, Oscar, é uma das coisas maravilhosas da vida. Que Deus te dê uma longa noite de sonhos. Obrigado a todos. Antes de entrar nos quadros da Petrobras, eu entrei para a primeira turma do mestrado em metrologia do país, acabei me tornando o primeiro mestre em metrologia do país e a gente teve uma missão de vida que acabou encontrando no Oscar Pires, com toda a sua história, com todo o seu trabalho, um grande instrumento de Deus para nós divulgarmos uma ciência que está no dia a dia do cidadão e que, acima de tudo, tem a grande missão de garantir a qualidade de vida do cidadão e do ser humano. Então eu tenho só a agradecer a Deus a oportunidade de ter encontrado na minha vida um ser humano que, com toda a sua história de luta, de divulgação, elevou a ciência e a metrologia, não só em Macaé e na região, mas no país e no mundo todo, na importância que ela tem para a qualidade de vida do cidadão. Por isso, o nosso muito obrigado e o nosso imenso parabéns a esse grande cidadão macaense, grande cidadão brasileiro, Oscar Pires. Eu fico muito feliz, porque a história da Fafima, ela se une à história do debate, a história de Oscar, que Oscar também, conselheiro da Fundação Educacional Lugide, presta relevante serviço à Fafima e à Fundação. Então, eu fico muito feliz com a homenagem merecida a ele e ao jornal, que é um batalhador, conheço desde criança e sei o quanto que ele passa e o quanto ele passou para chegar onde está. Eu quero parabenizá-lo e dizer que eu sou amiga dele até debaixo d'água. Falar do meu pai é falar de empreendedorismo de sucesso, né? Ele que vem de uma família bastante humilde, acabou empreendendo com sua vocação jornalística e transformou a cidade de Macaé numa das referências da imprensa no estado do Rio de Janeiro. E o empreendedorismo dele não ficou somente por conta do jornal O Debate, né? A editora é uma empresa muito sólida, e o Parque Gráfico é o melhor do interior do estado do Rio de Janeiro, com um dos maiores investimentos no setor que o estado já viu. E acabou proporcionando também que a imprensa regional se difundisse, imprimindo nas suas oficinas vários títulos de diversas cidades da redondeza. Isso acaba mostrando o seu empreendedorismo não só para se beneficiar enquanto sonho de ter um jornal diário, mas também para beneficiar outros municípios que tinham outros jornalistas com os mesmos sonhos. Isso é compartilhar o sonho e compartilhar o desejo de ter uma imprensa livre e, por isso, com um pouco mais de democracia. Oscar e a sua esposa Zilma formam um casal maravilhoso e têm, assim, feito um trabalho para o município de Macaé exemplar. Eu não podia deixar de prestigiá-los nesse momento. Oscar, um forte abraço. Você é um amigo, é um profissional competente e, acima de tudo, é um macaense de coração e que está fazendo o futuro de Macaé, está contando a história de Macaé. Parabéns. Eu fico até emocionado, né, quando eu falo de você, porque você foi um desbravador aqui na cidade de Macaé. E é um prazer inenarrável estar presente aqui numa homenagem mais do que justa que você recebeu da Firjan, pelo seu trabalho incansável, no seu jornal, que é um espetáculo, dá um banho nessa turma toda aí fácil, e que nunca deixou a turma de Macaé na mão. Você está de parabéns. Acho de extrema importância reconhecer o valor que ele tem para a sociedade
de Macaé. E assim como meu avô também é um cara muito importante, né? Eu quero seguir os passos de uma pessoa como foi meu avô, né? Da melhor maneira possível. Gritei lindo pra você lá da minha cadeira, lá da frente, tirei várias fotos. Nem sabia que você tinha feito isso tudo. Eu acho que tá de parabéns, foi muito bonita. Eu, como irmã, né, não poderia ter maior satisfação de estar aqui hoje, com o coração batendo a mil, relembrando os nossos tempos de Macaé, de infância, né, Oscar? E relembrando do nosso pai, que era meio Oscar, assim, meio político, meio empreendedor, né, Oscar? Mas estamos aqui com muito prazer, né, participando dessa homenagem. E orgulhosos, com certeza.